Fala pessoal, tudo bem? Questão UFSC 2026, uma questão toda de geometria analítica. Vamos resolver item por item. O item 1, ele diz que a reta que passa pelo ponto P e Q é secante à circunferência na qual ele deu a equação reduzida. Primeira coisa que eu vou guardar é o conceito que vai ser aí o meu comando da questão que eu vou montar. Reta secante à circunferência é quando ela tem dois pontos em comum, ok? Mas o comando que eu vou executar para resolver esse item vai ser o seguinte, pessoal. A partir do centro da minha circunferência, eu vou calcular a distância do centro até a minha reta R. E aí eu vou comparar a distância do centro até a reta R. Na reta secante, essa distância, gente, é menor do que o meu raio. Perceba que o raio vai do ponto C até aqui, gente, ó. Ele vai até aqui. A distância, ela é um pouco menor. Então, sempre quando ele falar secante, você calcula a distância do centro até a reta, e para ser secante tem que ser menor do que o raio. Muito bem. Agora, vamos achar aí as informações necessárias para responder isso aqui. Como ele deu a equação reduzida, gente, é fácil de achar as coordenadas do centro. Eu pego quem está aqui dentro depois do x, mudo o sinal, já tenho o x do centro. Pego quem está aqui depois do y, mudo o sinal, já tenho o y do centro. E o raio, também bem fácil de achar, na equação reduzida, quem está depois da igualdade é o raio ao quadrado. Para você achar o raio, é só achar a raiz de quem está depois da igualdade. Raiz de 8 não tem raiz exata, mas eu vou decompor, fica 2 raiz de 2. Perfeito. Já temos o raio, já temos as coordenadas do ponto C. Agora, para eu calcular a distância do ponto até a reta, você tem que ter a equação da reta. Então, aqui é fundamental, gente, montar a equação da reta que passa pelo ponto P e Q. Sempre quando eu conheço dois pontos e quero montar a equação, a gente vai fazer aquele esquema do falso determinante. Vou pegar as coordenadas aqui do primeiro ponto, vou colocar na vertical, segunda coordenada 5 e 2. Para montar a equação da reta, a terceira coordenada sempre é uma coordenada genérica, que está na reta, x e y, e a última a gente repete aqui a primeira coluna. Esse falso determinante na equação da reta sempre tem que dar zero, tá, gente? Então, agora a gente vai fazer a montagem aqui, vou montar as diagonais da ida e vou multiplicar cada uma. 1 vezes 2 é 2, 5 multiplica por y e x multiplica por menos 2. Agora eu vou fazer o caminho da volta, multiplicando, e aí você não pode esquecer que a gente tem que mudar o sinal de cada resultado. Então, aqui 1 vezes y fica y, muda para menos. Aqui dá 2x, muda para menos 2x. Aqui dá menos 10, muda para mais 10. Perfeito, coloco aqui igual a zero, e aí eu vou simplificar. Menos 2x com menos 2x vai dar menos 4x. 5y menos y vai dar 4y aqui, e 2 mais 10 vai dar igual a 12. Essa equação aqui, gente, ainda vou simplificar, hein? Dá para dividir por 4 todo mundo. Aqui fica x, aqui fica menos y, e aqui fica mais 3 igual a zero. Perfeito. Já tenho a equação da reta. Agora eu vou colocar aqui em cima uma fórmula, pessoal, que vem, tá, no formulário da UFSC.
Quando eu quero calcular a distância de um ponto até uma reta, eu uso essa pequena fórmula que eu estou escrevendo aqui, que eu já vou te falar o que é cada item. É uma fórmula bem tranquila de usar, tá? Embora tenha um tamanho um pouquinho grande, mas ela é bem de boa. Esse A, esse B e esse C são os coeficientes da equação da reta quando ela está igual a zero. Esse xô, que a gente chama de x0, e o iô, que é o y0, são as coordenadas do ponto que você quer calcular a distância até a reta. Aqui no caso, gente, ó, como o ponto C é o centro, eu já tenho as coordenadas. E a minha reta, gente, você também já tem, então agora é só substituir. A distância do meu centro até a minha reta vai ficar A, aqui quem está com x é 1, multiplicado pelo x do ponto, mais o B, que é quem está com y aqui, menos 1, multiplicado pelo y do ponto, mais o C, isso tudo aqui, gente, em módulo, né? E aqui embaixo, você vai pegar A ao quadrado, que é quem está com x aqui, A ao quadrado, e o B, que é menos 1, ao quadrado também. Essa distância aqui para a gente, pessoal, aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 2, aqui vai dar 3. Quando a gente resolver, isso aqui vai dar 4, tá? E aqui embaixo, a gente vai resolver raiz de 2. Eu vou racionalizar aqui, pessoal, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2, o que vai dar 2 raiz de 2. Olha que legal aqui, hein? Eu acabei de perceber, pessoal, que, na verdade, a distância do meu centro até a minha reta R, que foi 2 raiz de 2, não foi menor do que o raio, foi exatamente igual ao raio. E aí, quando é igual ao raio, gente, na verdade, a reta, ela é tangente, tá? Reta tangente é quando a distância do centro à reta é igual ao raio. Como ele falava que era secante, o nosso item 1 aqui, ele está falso. Ok? Questãozinha, item bem interessante, tá? Dá para revisar muitas coisas. Tenho 2 pontos, faço o falso determinante, monto a equação da reta. Quero calcular a distância do centro à reta, uso a fórmula da distância do ponto à reta. Quando essa distância é menor do que o raio, a reta é secante. Quando é igual ao raio, é tangente. Se essa distância fosse maior do que o raio, a reta ela ia ser chamada externa. Essas coisas que a gente viu aqui, essas posições, tá? É muito importante, costuma cair muito, tá? Independente do vestibular. Vamos para o item 2. Ele disse assim: P é um ponto de intersecção das retas, e aí ele deu as equações, e ele pergunta se P pertence ao quarto quadrante. Pessoal, quando eu quero achar ponto de intersecção aqui entre retas, a gente vai fazer basicamente um sistema, tá? Então, achar ponto de intersecção entre retas é basicamente resolver um sistema de equações entre as duas retas. Então, aqui eu vou copiar essas duas retas, pessoal, e eu vou fazer assim, ó. Como aqui o y já está isolado, a gente já vai pegar essa segunda reta que ele deu, e aonde tem o y, eu vou colocar menos x mais 6, e o restante aqui a gente vai copiar. Aqui vai ficar mais 3x menos 18, e aqui menos 10 igual a zero. Aqui vai dar 4x, aqui vai dar menos 28, passa para lá 28, o nosso x é igual a 7. Ó, até o momento, o item ele pode ficar correto, né? Porque para estar no quarto quadrante,
o meu x ele tem que ser positivo. Uma vez que você achou o x aqui, o meu y, pessoal, eu vou pegar novamente a primeira equação e vou apenas substituir. Vai ficar menos o x, que é 7, mais 6, y vai ficar menos 1. Marquei o y, já tenho o x, eu observo que as coordenadas do ponto P, realmente, pessoal, elas estão aí no quarto quadrante, o item é verdadeiro. Itemzinho bem tranquilo, tá? Federal ali, só queria que você resolvesse o sistema com as duas equações para calcular, tá, a coordenada aí desse ponto de intersecção. Muito bem, item correto, vamos para o próximo. Esse aqui também tá bem tranquilo, bem rápido para resolver. Ele dá a equação, ele fala que representa uma circunferência com centro menos 1,3 e raio igual a 8. Quando a equação da circunferência está igual a zero, equação geral, a gente acha o centro muito fácil. Quando aqui o coeficiente do x ao quadrado e do y ao quadrado são iguais a 1, o centro você faz assim, ó. Pega quem está multiplicando x, muda o sinal e divide por 2. Então, aqui está 2, vou mudar o sinal menos 2, vou dividir por 2, fica menos 1. Mesma coisa aqui com y, tá? Pega quem está com y, muda o sinal e divide por 2. Então, aqui mudei o sinal, ficou 6, dividido por 2 ficou 3. Ó, até aqui está correto. Agora, para achar o raio, pessoal, aí um pouquinho mais chatinho o cálculo, tá? Mas você vai lembrar disso aqui. Primeiro, acha o raio ao quadrado. É só pegar o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos um cara chamado f, que é esse termo independente aqui. Como ele é negativo, tá? Vou colocar o joguinho de sinais aqui para não errar. Aí aqui, pessoal, vai dar 1, aqui vai dar 9, já tenho 10, menos com menos aqui dá mais, aqui dá exatamente 49. Raio ao quadrado igual a 49, o meu raio ele vai ficar igual a 7. Ele falava que era 8. Então, aqui o nosso item está falso. Rapidamente ali, pessoal, é só aplicar ali nos cálculos que provavelmente você vê em sala de aula muito rápido para matar. Próximo item, ele dá que esse ponto P' é o ponto simétrico de P em relação ao ponto Q, e aí ele fala então que A mais B é 1. Pessoal, qual é a ideia que a gente vai ter aqui? Você vai pegar um ponto, tá? Que eu vou chamar de ponto P, e aí ele fala que esse ponto P' é o simétrico desse P em relação ao ponto Q. Então, deixa eu entender o que é isso aqui, ó. Quando eu pego um ponto e falo que ele é simétrico em relação a outro ponto, esse ponto que é simétrico, eu posso falar que ele vai estar aqui do outro lado, tá, gente? Então, é como mais ou menos uma ideia de espelho. Eu estou de um lado, o simétrico vai dar do outro lado. Basicamente, o que a gente tem que guardar é a ideia de mesma distância. Para ser simétrico, tá? A distância do meu P até o meu Q tem que ser igual à distância do Q até o meu P', ok? Então, se o ponto P' é simétrico a P em relação a Q, a distância de P a Q é igual à distância de Q até P'. Como esse Q está equidistante aos dois, eu posso falar que esse cara aqui, ó, Q, em relação ao segmento P', é o meu ponto médio, pessoal. E aí, por que eu coloco aqui ponto médio? Porque agora fica fácil da gente achar as coordenadas. Lembra? Se eu pegar o x do ponto P, somar com o x do ponto P', que é A, e dividir por 2, você vai ter o x do ponto médio, que é o ponto Q. Então, aqui, a relação é pensar
que o x desse ponto Q é o x do ponto médio de P e P'. Dessa equação aqui, gente, vai ficar 2 mais A. Esse 2 passa multiplicando aqui, vai dar 2 vezes 5, 10. Eu vou descobrir que o meu A é igual a 8. Muito bem. A mesma relação agora, gente, para a ordenada, tá? Então, se você pegar a ordenada do ponto P, somar com a ordenada do ponto P', que ele chamou de B, e dividir por 2, vai dar a ordenada do ponto Q. Aqui vai dar menos 1 mais B, igual 2 vezes menos 4, menos 8. Eu vou passar para lá, gente. Menos 1 fica mais 1, menos 8 mais 1 fica menos 7. Pronto. Achei as coordenadas do ponto P', que é 8 e menos 7. Se eu somar A mais B, pessoal, 8 somado com menos 7 fica 1. Esse item é correto. Itemzinho bem interessante, tá? Muita gente acaba não estudando essa ideia de ponto simétrico, mas é um conceito bem tranquilo. Um ponto, quando ele falar que é simétrico a outro em relação a um outro ponto, esse ponto aqui, tá? Ele sempre vai ser o ponto médio. Então, você pode pensar nessa ideia aqui de coordenadas do ponto médio para achar esse ponto P' ali, que é o ponto simétrico. Muito bem, último item dessa questão, ele dá os pontos A, B e C. Eles falam que pertencem a uma mesma reta paralela ao eixo X, e aí ele fala que y1 mais y2 é um número divisível por 4. Eu vou montar aqui o plano cartesiano, gente, tá? Para você ver que é um item também muito de boa. O ponto A, ele tem x igual a 2 e y igual a 8, ó. Então, nosso ponto A, ele está aqui. Aí, olha a maldade da questão. Esses pontos A, B e C pertencem a uma reta, gente, que é paralela ao eixo X. Então, essa reta, ela está aqui, gente, ó. Já que essa reta passa pelo ponto A, olha a formação dela aqui para gente, ó. Não está tão reto aqui, mas a ideia, tá? É essa daqui, ó. Essa é a reta que eu vou chamar de reta R. E aí, qual que é a definição que a gente tem que guardar? Qualquer reta que está nesse perfil, independente do x, a ordenada é a mesma, gente. Então, quando você marcar o ponto B, ele vai ter x igual a 5, e já que ele está nessa reta aqui, o y dele é também igual ao y do ponto A, 8. A mesma coisa o ponto C. O x é menos 3, como ele está nessa reta, ele tem que ter a ordenada 8 também. A ideia aqui, gente, ó, é que qualquer ponto que você pega nessa reta, o y ele vai ser sempre o mesmo, tá? Então, o y do B, o y do C é o mesmo que o y do A. Agora, quando a gente somar os dois aqui, vai dar 16, e essa soma, gente, 16, é um número divisível por 4. O nosso item está correto. Itemzinho aqui, tranquilo, se você lembrasse ali desse conceito, não tinha cálculo praticamente nenhum, né? Questãozinha muito boa. Na prova da Federal, tradicionalmente, aí, temos aí sempre uma questão de geometria analítica.